Olá, meus amores, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos trabalhar o equilíbrio de uma obra. Nós iremos trabalhar o equilíbrio assimétrico e o equilíbrio simétrico. Prof, o que é o equilíbrio assimétrico? O equilíbrio assimétrico, quando a gente divide uma obra de arte, quando a gente traça uma linha no meio da obra e a gente olha os dois lados ali, se eu olhar os dois lados, ele não tiver igual, né? Não tiver proporcional, igual essa primeira obra, que é a Mulher de Pablo Picasso, ela não tiver com os dois lados iguais, com as mesmas cores, as mesmas proporções, os mesmos tons, a gente diz que é uma obra assimétrica, né? E é uma obra, mas é uma obra, claro, com certeza ela tem equilíbrio pela cor, pela forma, pelo designer que o artista desenvolveu. E nós temos a obra simétrica. Aqui nós temos as bandeirinhas do Alfred Volpe, aonde se a gente dividir essa obra também no meio, aqui a gente consegue ter um equilíbrio simétrico, porque os dois lados da obra possuem a mesma cor, possuem a mesma quantidade de bandeirinhas, elas possuem o mesmo equilíbrio, o mesmo peso, o mesmo tom. Então, quando se vai trabalhar uma obra artística, a gente sempre precisa tomar um pouco de cuidado. A gente quer uma obra, né, meus amores, que tenha assimetria, os dois lados não são iguais, mas tem toda uma proporção, ou a gente quer uma obra que é simétrica, que a gente mesmo dividindo essa obra, ela tenha os dois lados a mesma proporção. Tá? Então, o equilíbrio corresponde à igualdade e à proporcionalidade das obras no que tange no peso, na área, no tom, na cor, na forma, na desenvoltura da obra. Então, assim, quando a gente for olhar para uma obra de arte, todas elas precisam, sem exceção nenhuma, ter equilíbrio. Mas, quando a gente divide essa obra ao meio, né, pode ter ou pode não ter, pode conter uma linha imaginária. Se eu olhar para os dois lados e for igual, ela é uma obra simétrica, ela possui totalmente equilíbrio. Mas se eu for dividir uma obra e essa obra ela não tem os dois lados proporcionais, isso significa que é uma obra assimétrica, né? Mas ela precisa ter equilíbrio de forma, de cor, de peso, né? Então, independente ali das duas obras que você for escolher para produzir, ela precisa ter esse equilíbrio, tá? Para vocês entenderem um pouquinho mais, eu trouxe duas obras, né, bem interessantes ali do Romero Brito, porque acho que a gente precisa de um pouquinho mais de cor desse momento, né? Então eu trouxe para vocês uma obra assimétrica. Se a gente dividir essa obra assimétrica ao meio, nesse eixo central ali que a gente coloca, né, nessa linha imaginária, a gente vai olhar. De um lado, nós temos ali vários tons, várias cores, nós temos inclusive uma porta-bandeira segurando a bandeira do Brasil, e do outro lado, nós temos uma figura masculina, aonde nós temos também formatos diferentes. Se a gente for dividir essa obra ao meio, a gente tem clara e absoluta certeza que é uma obra assimétrica. Mas se eu for olhar o conteúdo, né, se eu for olhar a estrutura total da obra, eu sei que ela tem equilíbrio. Por quê? Porque apesar de ter tantas cores, né? Porque o Romero Brito gosta muito de trabalhar com esse mundo todo colorido, eu sei que eu vou encontrar aí um equilíbrio. Como assim, prof, um equilíbrio? Eu vou olhar no fundo da obra. O fundo da obra tem todo um equilíbrio entre tons de verde e tons de azul, né? E é claro, nós temos ali alguns poucos detalhes que são em outras cores, mas isso é muito característico do artista. Mas se eu for olhar a obra no contexto geral, tá? Então, o fundo da obra ela tem essa característica de quase que um mesmo tom. A base da obra, que seria ali a parte do chão, né, onde eles estão pisando, também possui uma mesma característica de cor. A roupa dela ela é bem colorida, as linhas formam sempre ela vai dar um equilíbrio pro vestido dela, né? Apesar do cabelo estar esvoaçante ali, mas também tem toda uma questão de cor e de equilíbrio que vai trazer isso para dentro da obra. A roupa da figura masculina, né, do mestre Sala e ela, que é a porta-bandeira, tem esse equilíbrio também nas linhas e no formato, né, ali da composição da roupa deste casal ali.
que é uma figura que está representando o carnaval brasileiro. Então, para vocês entenderem o que é uma obra que tenha equilíbrio, mas que é assimétrica, tá? Eu vou mostrar para vocês também uma obra simétrica, mesmo que colorida. Então, as formas estão distribuídas de maneira proporcional. Cada lado da obra, né, seguindo uma linha imaginária central. Então, se eu for dividir essa obra também no número brito, o cachorro, eu compreendo que ambos os lados da obra, elas vão ter a mesma proporção, a mesma cor, as mesmas figuras de linguagem ali, que seriam os riscos, que seriam os pequenos pontos, que seriam as cores, que seria a formação da obra, né? Então, se eu fosse dividir ali essa obra ao meio, eu compreendo sim que é uma obra simétrica, apesar do colorido, tá? Por quê? Porque ela vai ter a mesma quantidade de corações, o cachorrinho ali vai ter a mesma quantidade de proporção colorida de um lado, vai ser a mesma proporção colorida do outro. Então, essa sim pode ser também considerada uma obra simétrica. Se eu for dividir, ela tem igualdade, tá? Então, vamos lá. Na atividade de hoje, você irá construir uma obra com características simétricas. Então, os dois lados precisam estar proporcionalmente iguais, tá? Com as mesmas proporções e o mesmo conjunto de cores. Logo, vocês vão ver o exemplo e ficar mais fácil, tá? Então, vocês vão precisar de uma folha A4, lápis de escrever e borracha e lápis de cor. Então, agora eu vou mostrar para vocês o exemplo aí. Então, nós temos o exemplo de obras simétricas. Olhem aquele elefante. Então, é um desenho, né? E quando o artista vai pintar essa obra, ele divide ao meio, se utiliza somente de duas cores e faz esse jogo, né, ali de cores para trabalhar. Novamente eu trago a obra do Alfredo Volpi, né, as bandeirinhas ali, para mostrar que também pode se utilizar figuras geométricas, né, para poder trabalhar. E ali ele acrescentou as bandeirinhas, claro, mas você pode trabalhar. E aqui ele trabalhou com 3 cores, você pode trabalhar com mais, não tem problema. Lembrando que essa obra simétrica precisa ter os dois lados na mesma proporção, os dois lados da mesma cor, entende? Não pode sobrecarregar demais um lado e deixar o outro, senão visualmente não fica simétrica, mesmo se você tiver o mesmo desenho ambos os lados, tá? E eu tenho ali embaixo a terceira obra, que também vai trabalhar com figuras geométricas. Se eu dividir essa obra, né, no eixo central ali, eu consigo entender os dois lados proporcionais da obra. Então, se utilizo ali o azul, o branco e o vermelho, vocês também podem utilizar quantas cores quiserem, mas lembrando que os dois lados precisam ter a mesma proporção, tá? Essa aula de hoje vai ficar, então, na plataforma para vocês. Qualquer dúvida a gente tira no chat. Beijo, tchau, tchau.